Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui o Pentateuco, né? Como as pessoas falam, um livro do Pentateuco de Kardec, das 5 obras, né? Trouxe aqui O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E aqui no Céu e Inferno, a inspiração que eu trouxe foi de um post da FEB que eu vi no Instagram. E aí eu fui atrás desse tema para trazer aqui para vocês, porque ele é muito interessante e esclarece alguns assuntos que nós vira e mexe comentamos. E lá no livro O Céu e o Inferno, lá no item, no capítulo 8, né? No capítulo 8, que é na primeira parte, acho que é, né? Primeira parte, segunda parte, mas no capítulo 8, no item 14, tem um capítulo, uma parte que fala os anjos segundo o Espiritismo. Mas não é só sobre anjos que ele fala, ele abre a nossa mente aqui para uma outra situação. Então olha só o que Kardec diz aqui. A humanidade não está limitada à Terra. Então ele está explicando que as pessoas, os espíritos que encarnam e desencarnam, não estão só aqui, na nossa bolinha chamada Terra. Né? Ela ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço, povoa aqueles que desapareceram e povoará aqueles que se formarão. Então os espíritos vagueiam e transmigram, né, de mundos para mundos em busca da sua evolução. Deus tem criado para toda a eternidade e criará sem cessar. Então Deus sempre cria espíritos, novos mundos. Muito antes, pois, de que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, espíritos mais recentes, percorremos neste momento e que alcançaram o objetivo antes mesmo que o tivéssemos saído da mão do Criador. De toda a eternidade houve, pois, anjos ou espíritos puros, mas sua existência humanitária, se perdendo no infinito do passado, é para nós como se estivessem sempre sido anjos. Então olha só o que ele explica aqui. Que existem, quando nós, espíritos agora, eu, você que está aí assistindo do outro lado, quando nós chegamos aqui na Terra, como espíritos que despertamos assim o primeiro lampejo de racionalidade. E isso bota lá as cavernas e lá para trás, né? Bem para trás. Quando a gente começou a ser racional, andar de pé, sei lá, quando é que foi essa época, né? Mas bem antigos, encarnando aqui. Naquele momento que nós estávamos nesse estágio tão precário, em outros mundos já haviam espíritos que tinham percorrido toda a nossa vivência. Tudo. Já estavam num estágio elevado. E aí o que acontece? Esses espíritos que já percorreram toda essa estrada, já passaram por momentos como agora que eu e você estamos passando, esses espíritos que já venceram todas essas etapas e chegaram à perfeição, quando um de nós vê, ou um ser daqueles da caverna pudesse ver, olhava para um ser de luz daquele e dizia o quê? É um anjo. Acreditava que aquele espírito sempre foi assim. E daí nasceu essa crença, essa mitologia que existem anjos perfeitos, seres já criados perfeitos. Mas nós já estudamos em outros casos, né, que Deus não cria seres perfeitos já do início em inteligência, em conhecimento, em amor e bondade. Por quê? Porque senão seria injusto, seria um quesito ilógico em relação a Deus. Porque Deus criaria seres perfeitos e criaria nós sujeitos ao pecado, sujeitos a errar, tendo que encarnar, né, errar e depois ser penalizados pela lei de ação e reação. Se isso fosse verdade, então nós teríamos um Deus injusto. Mas todos nós espíritos, percorremos uma escala de evolução e concorremos da mesma forma para sair de lá da ignorância para a racionalidade, né? Para a inteligência, a evolução em conhecimento e moral. Então todos nós percorremos essa caminhada. E um outro fato interessantíssimo, que a gente não pode deixar de notar no comentário de Kardec, é essa existência de diversos mundos. Viram como ele falou? Se existem outros mundos,
Então existem mundos sim habitados com seres encarnados em diversos graus de evolução, desde seres menos físicos, mais evoluídos, até seres parecidos conosco. E aí vem a pergunta, será que eles são humanos assim, na feição humana como nós? Tem em uma outra parte lá no Livro dos Espíritos que fala, né, que os mundos, devido à sua diferença de matéria orgânica, a sua diferença entre gases, minerais e tudo mais, o fluido universal também naquela interferência se modifica um pouco, né? Onde dá para esses seres diferenças em seu perispírito e por sua vez no corpo encarnado. Daí onde tem seres com forma física diferente. Porém, todos são a nossa querida e amada humanidade. Então, meus amigos, viram quantas coisas a gente pode aprender com um pedacinho aqui do livro O Céu e o Inferno? Kardec era muito bom nisso, nessas considerações, nesses pensamentos, e a questão dele de sempre trabalhar o lado lógico ajudava muito isso. Então, recomendo para você, quem já leu aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho, ou quiser, não leu ainda, mas quer ler esse primeiro, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, vai trazer muitas inspirações para vocês. Então, meus amigos, agradeço por ficarem até aqui em mais um vídeo de inspiração. Até o próximo vídeo.